Bom dia a todos e todas. Antes de nós iniciarmos o nosso seminário, a gente vai ter um momento bastante especial que a gente tem que compartilhar com vocês esse momento. Então, o Sint Santa Catarina, ele está realizando um projeto em homenagem a Antonieta de Barros, e, inclusive hoje nós estamos aqui, né? Então, é o lugar perfeito para fazer essa fala. Então, o professor Márcio de Souza, que infelizmente não pôde estar aqui, é responsável da Secretaria de Combate ao Racismo, e ele está encabeçando também esse projeto juntamente com os movimentos sociais que defendem essa causa também. Então, antes de nós iniciarmos, no dia 15 de outubro, foi lançado a campanha Antonieta de Barros, Memória da Educação Catarinense, para recuperar a memória da primeira deputada, mulher e negra do Brasil, professora Antonieta, e a restauração do prédio de escola. O prédio onde funcionava a Escola Antonieta de Barros, no centro de Florianópolis, está abandonada há mais de uma década. A escola pertence ao governo do estado e é parte de um conjunto urbano tombado pelo município. A nossa luta é para que esse prédio tenha uma função, juntamente com o que representava a Antonieta de Barros. Então, que este prédio seja de uso público já, e que a educação seja valorizada, e a Antonieta de Barros também. A gente vai ter uma apresentação agora. Obrigada. Suspiro, João da Cruz de Souza. Como foi? Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Seminário Estadual Novo Ensino Médio, um debate democrático sobre os desafios e retrocessos. Este evento é realizado pelo Sint Santa Catarina e tem à frente a Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais da entidade, através da professora Cássia Costa, secretária da pasta. O objetivo é aprofundar o debate sobre o tema e definir encaminhamentos que possam instrumentalizar nossas ações no próximo período. Durante o dia de hoje, vamos falar sobre a educação política do professor e a formação para a cidadania, o novo ensino médio, contexto, implementação e implicações, BNCC e ensino médio, uma leitura da versão final, além de debates e encaminhamentos. Vamos, então, à composição da mesa de abertura. Convidamos o coordenador estadual do Sint, professor Luiz Carlos Vieira. Professora Cássia Regina Costa, secretária de Assuntos Educacionais e Culturais do Sint. Deputada estadual Luciane Carminati. Professor mestre Bernardo Kestrin. E professor doutor William Simões. Lembrando que na parte da tarde teremos como palestrante o professor doutor Lourival José Martins Filho. Então passamos a palavra ao coordenador estadual do Sint, professor Vieira. Bom dia a todos e todas. Quero saudar aqui cada um e cada uma presente aqui nesse nosso seminário, nesse espaço. Saudar aqui todos os estudantes que estão aqui, todos os trabalhadores de educação, os professores. Saudo aqui também a mesa, William, professor Kerstin, Cássia e a professora Luciana. Mas quero, primeiramente, agradecer ao JB. JB está por aqui ainda? Quero pedir mais uma salva de palmas para o nosso artista, JB, pela nossa magnífica apresentação aqui, que emocionou cada um e cada uma aqui nesse evento. Saúdo aqui também a professora Marta, representante da CNTE, aqui presente, e queria dizer que todos nós somos bem-vindos e bem-vindas
a esse espaço, o espaço do povo, a casa do povo, o espaço nosso. E nesse momento, um momento difícil para nós, mas que nós estamos aqui empenhados em fazer esse debate sobre os desafios dessa reforma do ensino médio, que nós chamamos de contra-reforma. Esse debate não é um debate novo para nós, para os trabalhadores e trabalhadoras de educação. É um debate que nós já vemos fazendo há bastante tempo, porque tudo o que está acontecendo, ele não está acontecendo de forma isolada. Tudo está relacionado. Todas as contra-reformas estão todas relacionadas. E nesse sentido que nós estamos aqui convidados nesse dia a fazer o debate, a discutir sobre esse principal ponto, que é a questão do ensino médio. Nós, do SINT Santa Catarina, fizemos vários seminários, não só agora, mas nós iniciamos também esse debate antes mesmo da lei ser aprovada. A nossa confederação, a Confederação dos Trabalhadores de Educação, já vem debatendo isso e fazendo mobilizações no Brasil todo, antes mesmo desse processo chegar à Câmara Federal e se tornar lei. Porque o que nós tínhamos caminhado pela democratização da educação, para fazer com que o Plano Nacional de Educação fosse aprovado, e toda a política educacional desse país sofreu um retrocesso, e todos nós sabemos que o primeiro ponto de debate com relação ao ensino médio foi a falta de democracia, a falta de discussão com aqueles sujeitos interessados. E como nós sempre defendemos uma educação da autonomia e uma escola unitária, nós sabemos que não é dessa forma que se constrói consenso e que se constrói uma educação com liberdade e autonomia, daquela que nós almejamos, daquela por a qual nós lutamos e por a qual nós estamos aqui e continuaremos lutando. E por isso esse debate de hoje, ele é muito importante. Nós fizemos no SINT uma conferência, a 4ª Conferência Estadual de Educação, e muitos que eu estou vendo aqui hoje participaram desse debate na nossa conferência. Trouxemos especialistas para debater isso, disponibilizamos todo o nosso material para que pudesse ajudar no debate, nas escolas, junto aos professores, aos estudantes, e estamos fazendo o debate. Temos posição com relação a isso, temos posição, e essa posição foi tirada justamente pela falta de diálogo, pela falta de compreensão daqueles que governam esse país. E nós sabemos que está muito além daquilo que nós podemos sonhar. Mas nós temos uma condição agora, que é a condição de lutar para que nós possamos garantir aquilo que sempre defendemos. E é por isso que nós estamos aqui. E com essas palavras de coragem, de esperança e de vontade de continuar lutando com aqueles que querem e estão na trincheira, vamos seguir adiante para fazer uma educação realmente de qualidade, autônoma, não só em Santa Catarina como no Brasil. E é por isso o nosso desafio. E o grande desafio talvez seja se colocar na estrada, dando o primeiro passo. E por isso quero parabenizar cada um e cada uma que está aqui, porque nós estamos dando esse passo, Luciane. Nós estamos aqui e nós queremos. E vamos conseguir, porque nós temos o horizonte, e o horizonte é a nossa esperança, e juntos vamos ter força, e essa coragem não vai nos faltar. Um grande abraço. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati.
Bom dia a todas e todos, bom dia. Quero cumprimentar a mesa em nome do Vieira e todos os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, cumprimentar a Cássia, os dois palestrantes, o Bernardo e o William, nosso velho conhecido, velho jovem conhecido. Cumprimentar os estudantes aqui, nós temos 2 escolas, né? SAAD e Tancredo, é isso? Parabéns, aqui eu acho que merece uma salva de palmas, vindo tão longe, né? Participando, muito legal, isso é muito bom. Bem, eu quero, antes, Vieira, de fazer uma fala sobre essa questão mesmo do ensino médio, que é o motivo do seminário hoje, só quero fazer uma menção aqui em relação a Antonieta de Barros. Por solicitação da Associação Antonieta de Barros, que é uma organização própria aqui, né, composta por vários membros aqui de Florianópolis, nós realizamos uma audiência pública recentemente, e nesta audiência pública foi encaminhado que o prédio abandonado deve se transformar num centro cultural, integrando todo aquele espaço territorial e um centro cultural de memória dos negros desta grande região de Florianópolis, por ela ser uma mulher negra também, né? Nossa primeira deputada, primeira constituinte de Santa Catarina, jornalista, professora. Mas a gente está enfrentando muita dificuldade, porque o governo quer transformar aquilo no arquivo público oficial do Estado, né? E arquivo, vocês sabem que tem uma outra formatação, né? Não que não seja importante, ele está inserido num contexto histórico, ele é fundamental, mas a gente quer pensar a cara dos negros, que é a cara da Antonieta também. Então, acho que só fazer essa menção para ver como que integra essa ação toda do Sinti, que eu não tinha conhecimento mesmo, eu vi depois, integrar com os encaminhamentos que a gente está dando, né? Porque nós estamos pedindo audiência com o governador e foi tirado um grupo de trabalho para se inserir nessa discussão. E também, né, um outro encaminhamento é recolher todo o material da Antonieta, que é pouco, não é muito, né? Porque ela não teve filhos, então tem pouco material produzido, tem poucos familiares também aqui. Então, por conta disso, o acervo está muito na casa de uma pessoa só, que, se não me falha a memória, é uma sobrinha. Então, a gente quer recolher, a sugestão foi recolher todo esse material e trazer aqui para o arquivo e memória da Assembleia, porque ela foi deputada, e aqui tem condições de ter um manuseio, cuidado apropriado e não se perder essa história. Então, são essas 2 coisas que eu só quero fazer menção para a gente somar e não, né, enfraquecer nenhuma das ações. Acho que são fundamentais e não são contraditórias. E parabenizar por essa iniciativa, porque eu, inclusive, protocolei um projeto de lei aqui na casa que obriga as escolas a contar a história das mulheres de Santa Catarina. E por que eu fiz isso? Porque um dia, conversando em casa com minhas filhas, que uma delas está no ensino médio, a outra já se formou no ensino superior, as 2 perguntaram: mãe, quem é Antonieta de Barros? Aí eu quase morri. Disse: meu Deus, como é que vocês estão numa escola e não sabem quem é Antonieta de Barros? E aí eu me dei conta que a gente conta pouco sobre a história das mulheres, né? E o texto do projeto de lei ficou muito legal, porque ele fala das mulheres negras, sindicalistas, quilombolas, né? Mulheres que têm uma história reconhecida e que têm pesquisas nas universidades. Também não é para sair contando qualquer história de mulher, não é nesse sentido. Então, por isso que o projeto de lei ele tem essa preocupação de aproveitar a produção que as nossas universidades já têm. E está sendo muito difícil de aprovar aqui na Assembleia. Tem muita resistência, tá? Então, também quero pedir o apoio de vocês. Bom, esse é outro ponto. E falar exatamente aqui sobre a questão do ensino médio, eu estava analisando a meta 3 do Plano Estadual de Educação, que não é o plano dos nossos sonhos, quem participou aqui sabe, tem muita coisa retrógrada que ficou no plano, e tem muita coisa que deveria estar e que não foi incluída. Vocês lembram do debate todo da ideologia, que chamam de ideologia de gênero, que não existe, né? Mas as identidades de gênero, que foi toda polemizada por um viés fundamentalista e religioso, e se virou um showzinho, um circo, e saiu tudo do plano. Esse é só um aspecto para dizer, né? Mas a gente perdeu muito no plano. Mas o plano tem algumas coisas que hoje, no cenário atual, eu tenho dito o seguinte: hoje avançar é defender o que tem, infelizmente. Avançar
é defender Plano Nacional de Educação e Plano Estadual para que ele seja cumprido. Porque a onda que está colocada é de esquecer, a ordem no MEC é esquecer os planos. Inclusive, foi por conta de muita pressão e denúncia que o Tribunal de Contas da União chama o MEC para dizer o seguinte: aquela equipe que fazia o monitoramento dos planos não tem mais. O que é que vocês vão fazer? E o MEC não queria responder muito, depois de muita pressão, é que o MEC recompõe aquela equipe e agora começa a chamar um DIME e concede, que são os únicos que eles dialogam, e não com a sociedade civil como um todo, para discutir o monitoramento dos planos que estava abandonado. Então, para vocês verem que hoje avançar na educação é defender mesmo aquilo que não é tanto avanço para nós. Mas eu estava olhando aqui e quero só chamar a atenção de alguns aspectos do Plano Estadual de Educação. Na meta 3, que é o ensino médio, que é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população dos 15 aos 17 e elevar até o final do período da vigência deste plano, que é 2024, a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 90%. E aí, nas estratégias, cita a importância da ciência, do trabalho, das linguagens, da tecnologia, da cultura e do esporte. Eu acho que aqui tem questões que a gente pode, inclusive, com base nessa legislação, dizer o quanto essas reformas todas estão contrárias ao conceito de ensino médio que está no plano, né? Porque o viés é mercado. O viés é mercado de trabalho. Então, nesse viés do mercado de trabalho, isso não precisa. As humanas não precisam, a cultura não precisa, o esporte não precisa, né? Lembrando aqui para os estudantes, que são futuros trabalhadores, né, digamos assim, mas acima de tudo cidadãos, 70% hoje do emprego no mundo é precarizado. 70% é informal, é precarizado. Então, o que o MEC está querendo com essas reformas? É você preparar para esse emprego precarizado, né? É para isso, para aquilo que tem e se contentar com aquilo que tem. Por isso não precisa das humanas, não precisa da pesquisa, não precisa 3 ou 4 anos, né? Não precisa pensar o sujeito dentro do desenvolvimento humano, porque o ensino médio é a última etapa da educação básica. Nós estamos tratando aqui de um aluno que está em desenvolvimento, né? Então, não é um aluno que vai para o mercado de trabalho, está em desenvolvimento. Então, essa é uma questão. A outra, que aparece também nas estratégias, a importância dos movimentos culturais, das práticas de criação, de difusão cultural e desportiva, né? O ensino médio também associado ao profissionalizante, que é uma realidade, e é importante também discutir isso. A necessidade da busca ativa de quem está fora, de quem vem, abandona e de quem está fora, né? E quem é professor sabe o desafio que é quando o aluno trabalhador tem que conciliar o trabalho, né, para ajudar a família e se ajudar com o ensino, né? A questão das modalidades diferentes de ensino médio, e também bolsa de estudo para os alunos do médio inovador Educação Integral. Então, assim, destacando alguns pontos aqui. Por isso, inclusive, acho que é fundamental esse seminário, e eu tirei como prioridade hoje de estar aqui. Eu liguei para o Vieira e disse, eu posso participar? Eu não tinha recebido o convite. Eu disse, eu posso participar? Ele disse, claro que pode. Disse, então, eu vou lá, eu fechei minha agenda hoje para priorizar de ficar aqui com vocês, porque no dia 3 de dezembro nós vamos fazer uma audiência pública que a sede, né, confirmou a presença no dia 3. Tá? Nós já tínhamos marcado anteriormente uma audiência, mas aí a Secretaria de Educação disse que não podia estar, que podia fazer, mas não estaria. Então, quando que vocês podem, afinal de contas? Nós podemos dia 3 de dezembro. Então, dia 3 nós vamos fazer. Para ver se, porque não tem como fazer uma audiência sem que eles estejam. Para responder, para dizer como vai ser, obviamente, né? Porque é o executivo que está fazendo tudo isso sem construir com ninguém, né? E quando você questiona muito, ele diz assim, fique tranquilo, porque não vai ser o ano que vem, vai ser no outro ano.
Mas a gente sabe, quem está na escola, que não é assim. Está se amarrando as coisas, nós vamos ficar tudo tranquilo e depois vem o pacote pronto, né? Então, dia 3 de dezembro, e esse seminário de hoje, Cássia, vai trazer os elementos, né, os subsídios para, de fato, não vou dizer emparedar, mas quase que isso, né? Dizer o seguinte, isso aqui tem que garantir, né, numa concepção mais avançada do que é a educação para nós, né? Que não é só preparar para o mundo aí que está tão ruim, tão precário, nós não queremos preparar para este mundo. Nós queremos um cidadão melhor. E quero fazer uma última fala aqui que me chamou a atenção um dia, quando vocês lembram de toda a discussão de tirar as humanas no ensino médio, né? Os eixos norteadores, essa coisa toda. E um dia eu estava discutindo com o setor empresarial. E aí eu me coloquei dizendo, olha, é uma aberração que está se fazendo, né? Esse recorte, você pegar um viés e isso até para o mercado de trabalho não é bom. Eu falei nesse sentido para ver se os caras entendiam. Aí o empresário olhou para mim e disse assim, não, eu concordo contigo plenamente. Eu disse, concorda comigo? Ele disse, eu não quero um trabalhador que só faça o que eu mando. Eu, que sou empresário, quero um trabalhador crítico, que quando tem um problema na frente, ele saiba errar, tomar iniciativa e tentar. Eu quero esse trabalhador, então eu quero a filosofia na escola, eu quero a sociologia na escola, eu quero, porque eu acho que esse aluno, ele está em mais condições de reagir diante do desafio que tem. Eu disse, pô, cara, isso é inédito ouvir isso de um empresário. Eu espero que tu fale para os seus pares muito sobre isso, porque é uma visão muito pequena, muito limitada do empresariado que acha, né, que ele, inclusive, na lógica do lucro dele, que eu questiono, mas entrando na lógica dele, né, na lógica do lucro dele, da empresa dele, também é prejudicial, né, porque ele vai ter um sujeitinho lá que toda hora tem que correr atrás do chefe dele para pedir o que fazer. E o mundo hoje está assim, ó, né? Então, eu estou aqui para acompanhar, também aprender com vocês e a gente poder fazer a luta sempre qualificada no Parlamento Catarinense. Parabéns aí, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradecer ao Vieira e a Cássia. Há quase 20 anos não nos víamos, Cássia. Verdade. Tive o privilégio de, não sei se dar aula ou aprender com a Cássia, no curso de filosofia que ela fez em 2000? Faz tempo então, né? Daí nos encontramos há pouco tempo em Curitiba, num evento destinado a estudar Paulo Freire, mais ou menos num ato de desobediência já, né, nos tempos que nos encontramos. E aí, chegando em Florianópolis, ontem à noite, a deputada já dizia dos tempos, o Vieira também já dizia dos tempos difíceis que vivemos, mas sempre a gente chega e se observar um pouquinho, você vê a esperança. Então, como eu sou catarinense, mas não conheço muito bem Florianópolis, porque já não tenho o sotaque, não é, das pessoas que vivem aqui, como vocês percebem logo. Eu nasci lá no interiorzão, que quem não conhece deve estudar mais geografia, né? Chama-se Mirim Doce. Conhecem isso, não? Uma cidade enorme que tem uns 2.499, porque eu saí de lá, diminuiu, não é? Uns 3 cidadãos, porque eu levei, não é? A gente acabou indo, eu, minha esposa e meu cunhado, de lá para Curitiba, e é lá que eu trabalho nos últimos 25 anos, trabalho e estudo. Mas fico feliz de poder vir aqui ao meu estado natal e conversar com vocês daquilo que é a minha atividade diária, que é trabalhar com educação, seja na educação básica, e no ensino superior, que também trabalho no ensino superior, e tenho, até quando a Cássia me perguntou o que colocava, aí para divulgar o evento, falei, não, eu gosto que coloque que sou professor de filosofia, de história,
e do ensino da educação básica e também do ensino superior, não é? Para poder ver as duas pontas. E educação básica, para você fazer uma ideia, eu dou aula para 6º ano do ensino fundamental, de História, embora a minha formação seja Filosofia. E daí, atualmente, não é, tenho dado aula no ensino de Filosofia e no curso de Direito também, não é, numa faculdade privada, não é, lá em Curitiba. Daí eu não conhecia aqui da mesa a deputada, mas o William, daí 2 minutos de conversa, já nos reconhecemos aqui, que trabalhamos juntos na Secretaria de Estado da Educação, no governo do Requião, não é, do Roberto Requião, ex-senador, infelizmente. Não é? Infelizmente, porque era uma pessoa que nos defendia lá em Brasília, defendia o Paraná e defendia a educação pública, a educação republicana, democrática. Não é? E a gente perdeu ele como representante lá, embora esteja mais próximo de nós em Curitiba, mas não mais nos representando politicamente. Então, a satisfação de estar por aqui, não é, fazendo o que eu gosto, o que eu sei fazer, embora eu sempre digo para os alunos que eu sei fazer muitas coisas. Filho de pequeno agricultor, não é, do interior de Santa Catarina, aqui, eu aprendi desde cedo a trabalhar, tanto que estou pleiteando o que eu penso que é meu direito, uma aposentadoria parcial que seja, já com menos de 50 anos, mas desde os 12, dizem que tem legislação ainda, regride mais aos 10 anos de idade, que no interior a gente já trabalha. E é um direito que está sendo ceifado agora nessas deformações, não é, que os políticos brasileiros, não é, a maioria deles está querendo fazer conosco, retirada de direitos em todas as reformas. Aqui já se referiu, não é, a reforma da educação, mas a reforma trabalhista, não é, ela talvez ainda não estejamos sofrendo e não observamos todos os efeitos maléficos que ela tem trazido, não é? E que eu vou citar aqui rapidamente um pouquinho aqui na minha fala. Mas daí há esperança, porque não é, eu assim, em 15 minutos que cheguei em Florianópolis, conversei com o taxista e conversamos sobre a uberização. Ele falou, como é que pode alguém achar que está tudo bem, se o sujeito não tem mais tempo livre? Ah, eu trabalho quando eu quero. Não, é o contrário. O sujeito trabalha o tempo inteiro e quando não está trabalhando, está preocupado que está deixando de ganhar dinheiro. Então é um sujeito que não dorme e não descansa direito, não é? Mas isso depois aborda um pouquinho ainda, que é exatamente a mentalidade que a escola está nos fazendo ter, não é, nesses dias. Por isso o ensino tecnológico, não é, técnico, tecné, apenas para aprender a fazer algo imediatamente sem pensar, né? Mas eu volto a esse tema. Aí entrando no hotel que o Cintia reservou lá para mim, não é, conversando com o Henrique. O senhor é professor, daí fazer aquele cadastro todo, né, tem que dar todos os dados da gente. E ele logo se identificou. Sou estudante de biologia. Disse que era até há muito pouco tempo um semi-analfabeto, e com as políticas afirmativas que querem trazer, não é, a pessoa semi-analfabeta para a escola, ele conseguiu em pouco tempo, com uma bolsa de estudos, mostrando interesse para os professores, e aí uma contradição já, não é, mas contradições que geram bons frutos também. Os professores do sistema COC, que se hospedam no hotel, e conhecendo o Henrique, o atendente, o convidaram e deram bolsa de estudos 100% para ele, num cursinho, onde ele fez EJA e hoje cursa Biologia. Me perguntou se vale a pena ser professor. Pensa numa pessoa apurada para responder para ele a responsabilidade. Escuta, entra, seja professor, é maravilhoso. O salário vale a pena, os tempos são favoráveis. Não é? Tem uma luz no fundo do túnel onde a gente vai chegar e vai ser maravilhoso. E aí eu demorei uns 2 minutos, espera aí, Henrique, eu vou organizar aqui uma resposta para não te dizer o que fazer. Na verdade, eu quero que você encontre por si. Daí eu cheguei no elevador e voltei e dei a resposta para o Henrique. Que a resposta dele estava lá no elevador do hotel dele. Veja bem, ó. Um bom mestre é aquele que inspira seus alunos a aprender e os ensina a pensarem por si mesmos. Feliz Dia dos Professores.
Daí eu voltei lá e falei, a resposta está ali, a resposta é tua, na verdade. Você está querendo que alguém diga para você, mas você, acho, pela formação que você me falou que tem, e teve oportunidade, e eu acho que você é capaz de saber sozinho. Mas daí dei uma opinião singela, dizendo, olha, acho que sempre vale a pena se é um gosto teu. Se é um anseio teu, um desejo teu, eu acredito que vale a pena, nos tempos de hoje, ainda ser professor. E daí a pergunta, deputada, que eu aprendi, e a Cássia me lembrou que, diz ela que foi uma das poucas pessoas, ela não disse isso, mas das poucas pessoas que leu minha dissertação de mestrado, a pergunta é exatamente essa, o título da fala de hoje aqui, a educação do professor e a formação para a cidadania. De quem? Do próprio professor, mas exatamente, e principalmente, primordialmente, do educando, do estudante. A pergunta que eu gosto de fazer é assim, se nós somos educados politicamente, e eu não sabia que a deputada ia estar aqui, mas faço a pergunta mesmo assim. Aqui e ambiente bem apropriado para fazer essa pergunta. Dos deputados de Santa Catarina, quantos são os que representam o interesse do povo? Não na época da eleição. Não é? Sabe, a gente teve uma amostra disso lá no Paraná, terça-feira passada. Nós temos lá 54 deputados. A amostra foi a seguinte, e historicamente tem sido mais ou menos esses números. Semana passada, em votação na Assembleia, retiraram a nossa licença especial de professor. 13 votos, até simbólico, para quem é mais ou menos petista, de esquerda, 13 votos contra 38. Uns dois fugiram de lá para não ter responsabilidade nenhuma. Então, assim, na época da eleição, todos representam o trabalhador, o povo, batem nas costas, etc. Na época de votar, esse tipo de projeto, contra o interesse público, contra o interesse da educação, contra o interesse social, que é a vida, a qualidade de vida do trabalhador, daí aparece quem realmente representa os interesses do trabalhador em si. Então aparece pouca gente, e daqui um pouco, nas eleições já municipais e estaduais, começam a aparecer novamente, bater nas nossas costas pedindo voto. Então é nesse momento que eu pediria que você analisasse os deputados aqui, quantos, embora veja, dos livros de história dos 6º anos, eu retirei uma mensagem que nem na faculdade tinha aprendido, veja só. Embora em quase todos os tempos, e isso desde a antiguidade, o povo trabalhador seja a maioria, nós não elegemos os nossos representantes, os nossos governantes. E se a gente quiser assim, mas quando que não elegeu? Você pode pegar os grandes impérios, as grandes sociedades do passado, você pega lá, os persas, os egípcios, os romanos, os gregos, e vindo para os nossos dias, nós vamos perceber que, mesmo sendo os trabalhadores, a maioria, 80%, 90%, nós dificilmente, raríssimas as ocasiões, na história da humanidade, que nós teremos governantes que governam verdadeiramente para o povo. Parece que nós emburrecemos na época de votar. Nós ficamos ludibriados pelo poder e até mesmo dos nossos, que dizem representar, na época eleitoral, os interesses do povo, chegando aqui, esquecem de nós, trabalhadores especialmente. Então veja, quero, de forma bem direta, fazer a pergunta de novo. Veja bem, quantas vezes nós, humanidade, para fazer assim um estudo histórico, nós tivemos representantes do povo governando, o executivo e o legislativo, segundo os interesses nossos, pouquíssimas as vezes. Nós tivemos isso, e dos meus objetivos aqui da minha fala é exatamente mostrar que a gente talvez começou a experimentar isso, e o Henrique, o atendente do hotel, é produto desse tempo em que a gente teve, com todas as contradições,
não é? Um governo que estava minimamente ainda dentro de uma política liberal de concessão de direitos e não de conquista de direitos. Nós estávamos alcançando isso e veio um movimento reacionário, não é? Que quer retirar todas essas conquistas da gente. De um tempo em que talvez nós começássemos, o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, começou a experimentar um tempo de conquistas, não é? Porque nunca foi, não é? Isso eu retomo em seguida aqui na minha fala, mas nunca foi, né, gente, esse pequeno livro aqui que eu tenho como livro de cabeceira, Brasil, uma história popular, do Rubem Aquino. Esse autor aqui, nessas poucas páginas, ele diz assim, ó, a história brasileira normalmente diz o seguinte: nós somos uma sociedade em que é fácil colocar, deputada, nome de, sei lá, coronel do exército, não é? Ditadores, pequenos ditadores, em nome de praça, rua. Pode olhar, todas as cidades praticamente têm lá, não é? Um nome de rua, de um coronel, de um marechal, não é? Dada a cultura, não é, do povo brasileiro, é fácil colocar esses nomes. Nomes de pessoas que lutaram, não é, pelo trabalhador, pelo negro, pela mulher, é difícil aprovar nas nossas assembleias legislativas, nossas câmaras municipais, como o nome de qualquer coisa. Daí mostra já exatamente, não é, o tipo de sociedade que a gente vive. Bom, não é, quando a Cássia me convidou para vir conversar com vocês, ela me deixou bem à vontade para dizer, olha, fale, não é, o nosso seminário é sobre novo ensino médio. E daí eu disse a ela, olha, eu como filósofo, eu gosto de trabalhar mais com ideias, menos com leis, até porque não estou, isso eu deixo daí para o professor William, não é, que está mais alinhado aí, penso eu, com a legislação. Eu gosto de divagar um pouco mais, de ter o direito de ser até prolixo, de ir e vir nas ideias, no tempo e tal. E é isso que eu me propus. Mas depois que conversei com a Cássia e afirmei aqui o tema da minha fala, eu lembrei de um texto que eu havia escrito para um jornal de sindicato, para dizer, olha, a reforma do ensino médio, ela não é boa para a gente. E eu queria, não é, me dar o direito, não é, de ler esse pequeno texto e depois eu entro na fala assim. Tá. E eu uns 40 minutos. Tá. A partir daqui. Tá. Ah, perdão. Cássia está me lembrando aqui que eu nem deixei o professor William falar. E eu já estava aqui, né, entrando na minha fala. Não. É isso. Então, veja, obrigado. Não é? Eu já volto aqui a falar o que realmente eu preparei aí para vocês daí. Desculpa, professor William em mesa. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar aqui todos os meus companheiros e companheiras aqui da mesa. É uma satisfação estar mais uma atividade, né, de diálogo, de debate sobre esse tema, que é um tema bastante caro para nós, que é a implementação agora do novo ensino médio, né? As coisas estão acontecendo na escola, e eu acho que agora, eu não quero me alongar muito, porque eu acho que o Bernardo estava aqui numa reflexão, e eu falei, não, vamos deixar agora ele ir, né? Porque nós temos elementos, né, hoje, eu acho que apresentar as nossas sínteses, porque são sínteses provisórias, que a gente vai tendo dentro dessa conjuntura, na medida em que a gente vai indo para as escolas, vai dialogando com os nossos colegas da educação básica. Aqui já temos um acúmulo de alguns seminários que eu consegui participar, então também com um diálogo realizado já com as lideranças sindicais, e que eu vou apresentar aqui é uma síntese de tudo isso até o presente momento, que também foi se alterando, né? Foi se alterando porque eu acho que da atual conjuntura só sabe o que exatamente vai acontecer amanhã quem tem uma bola de cristal. Eu acho que ninguém tem isso agora, nesse momento, dizer, olha, vai ser assim. Mas nós temos a capacidade, sim, a partir de uma análise conjuntural, de ter elementos de que tendências estariam agora mais evidentes nesse contexto
E como nós, enquanto professores, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, como é que a gente pode, de alguma forma, se anteceder, criando, então, algumas estratégias de trabalho, né, para poder fazer não só uma resistência no sentido de resistir, de tentar evitar ou amenizar as atrocidades que estão vindo, mas também de ressignificar e de reativar a nossa capacidade de mobilização apresentando propostas alternativas. Então, é um pouco essa a minha proposta para a explanação hoje, né? A gente voltar à resistência ativa, né? Da gente sair daqui com o desafio de trazer mais gente para essa conversa. Então, desejar aí um bom dia para vocês, dizer que nós estamos trabalhando muito, né? Eu faço parte da Articulação Catarinense para uma Educação do Campo, nós estamos em campanha agora, Escola é Vida na Comunidade, contra o fechamento de escola no campo, né? A gente está atualizando agora os dados, estamos organizando o Simpósio Internacional de Educação do Campo, que vai ocorrer lá em Foz do Iguaçu ano que vem, e queremos, professora Luciane, trazer para cá, em 2022, o CIFEDOC, né, que é um espaço de respiro, de denúncia e de proposição, né? E dizer que nós estamos agora numa universidade pública, que está sob intervenção de uma pessoa, né, de um grupo que se colocaram na condição de reitores, mas nós estamos fazendo um trabalho para tentar restabelecer o mínimo de democracia dentro dessa universidade, né, e agora também atuando como conselheiro. Então, agradecer muito aqui a Cássia, né, agradecer ao Vieira também pelo contato, dizer que o Sinti, eu me sinto em casa, né, com vocês, e me coloco à disposição para esse diálogo. É isso, depois eu continuo. Obrigado. Obrigado. Eu vou quebrar o protocolo aqui, saudar o William. Marta, quebrando o protocolo aqui, queria chamar você para fazer uma saudação. Especialmente eu que acompanhei toda a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, desde quando foi assinada 22 de setembro de 2016, pelo presidente da época, Michel Temer, e passou por uma comissão especial lá na Câmara dos Deputados, entre senadores e deputados, e o presidente da comissão era um senador, dono de escolas particulares, e o relator foi um deputado, dono também de escolas particulares, né? Portanto, é uma proposta que ela já vem com uma séria intenção, na verdade, de destruir o ensino médio brasileiro, né, em contraposição a tudo que a gente defendeu na LDB de 96, né, do ensino médio de formação geral, né, de formação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, formação para a cidadania, um pouco aquilo que a deputada diz aqui, né? Não preparação para o trabalho. Mas, enfim, foi um processo de resistência muito duro que a gente enfrentou no Congresso Nacional para que essa proposta não fosse aprovada. E agora, então, estamos em processo de finalização de implantação dessa proposta, né? Aprovada pelo Congresso Nacional, 2 portarias do Ministério da Educação, a Base Nacional Comum Curricular ainda não foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, mas o Conselho já aprovou as diretrizes curriculares do ensino médio, aprovou não, ele atualizou as diretrizes nacionais do ensino médio à luz da reforma aprovada. Portanto, com a atualização das diretrizes, a Base Nacional Comum Curricular perdeu o seu efeito, porque são as diretrizes que vão nortear agora o novo ensino médio, e aqui em Santa Catarina nós estamos, na verdade, a todo vapor do governo do Estado para implementar, e aí já tem toda a proposta de flexibilização curricular das escolas já debatendo, algumas já decidiram aderir, outras ainda não, outras muito em dúvida. Por isso que esse seminário, para mim, é muito importante, que no final da tarde a gente, de fato, consiga tirar aqui um documento de propostas efetivas de barrar a implantação dessa proposta nas escolas de Santa Catarina. Eu acho que esse é o nosso desafio no dia de hoje, neste seminário. Por isso, parabéns à direção do sindicato, parabéns a todos e todas que estão participando. Um abraço.